Fala, Expert, beleza? Léo Quinito, você tá na Expertix e hoje, ó, vamos fazer vibrar tudo. Quero é vibração. Vem comigo. Então, Expert, seja bem-vindo mais uma vez à Expertix. Eu sou o Léo Quinito e não se esquece! O que não se esquece? Você sabe, vai, ó. Botãozinho aí, soca o dedão no joinha aí do like. Depois soca o dedão no inscrever-se. E por último, ó, sininho aí das notificações, beleza? Pra você sempre saber do que a gente tá falando aqui no canal. E sempre tem coisa boa aqui, hein? Acredita, esse canal aqui é o canal da coisa boa. Olha só, já faz um tempo que muita gente me pergunta sobre sensores de vibração, né? Eu já até mostrei alguns modelos aqui no canal, reviews aí no passado, mas agora eu tô de volta aqui. Há pouco tempo eu fiz um top 5 usos para sensor de abertura e fechamento, né? Sensor de contato. Aliás, vou deixar aqui nos cards, tá? Esse vídeo dos top 5 usos para sensor de abertura e fechamento. E agora, esse aqui é 5 maneiras de você utilizar sensor de vibração, cara. E aí, uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: depois de muito tentar, de muito testar, de fazer diversas experiências, uma conclusão que eu cheguei é que assim, sensor de vibração, o melhor uso que você vai conseguir dar para ele é em conjunto com outros sensores. Porque olha só, o sensor de abertura e fechamento que eu fiz no outro vídeo, ele sozinho você já consegue fazer várias coisas. Mesma coisa sensor de movimento também, você faz muita coisa só com sensor de movimento. Neste caso aqui do sensor de vibração, os melhores resultados que eu tive foi quando eu aliei esse sensor a algum outro sensor. Na maioria das vezes eu aliei ele a um sensor de movimento, tá? Mas fica aí com essa dica em mente que se você está tentando fazer alguma coisa com sensor de movimento, pensa em possibilidades de você unir o sensor de vibração a um sensor de movimento, né? Se você está tentando usar o sensor de vibração, tenta unir ele a alguma lógica que envolva outro sensor. Vocês vão entender mais ao longo do vídeo, mas só para vocês saberem do porquê que eu sempre estou aliando ele a outros sensores, é porque é a maneira que ele funciona melhor, beleza? Então, para começar, eu vou dizer, vamos falar do uso mais corriqueiro que tem aí, que inclusive é um dos usos descritos quando você vai comprar um sensor de um sensor de vibração, é para segurança, né? Então você pode de repente ali colocar ele numa porta, por exemplo, tá? Além de segurança, eu adicionaria um quesito de acessibilidade, tá? Imagina que você tem aí um deficiente auditivo e você está numa casa onde as pessoas batem ali na porta para chamar atenção, né? Então, se é um deficiente auditivo, por exemplo, provavelmente não escutaria o bater na porta. Então, com um sensor de vibração, você pode, numa porta, usar ele tanto para segurança quanto para identificar se tem alguém batendo na tua porta de repente. Mas aí, gente, o que acontece? Se você vai lá e sapeca um sensor de vibração sozinho ali na tua porta, então, sei lá, só por fazer vibração eu quero que aconteça alguma coisa. Vai acontecer de vez em quando, de você, por exemplo, você mesmo abrir a porta e aí executar alguma coisa porque se mexeu, ou de repente se tiver uma corrente de ar ali que faz a porta vibrar, vai acontecer alguma coisa, vai ser acionado o que você queria, né? Então por isso que eu falo, nesse caso da porta, por exemplo, como é que eu fiz de uma maneira que para mim atendeu ao que eu queria? Eu queria por motivo de segurança, né? Então descobri se alguém ali estava forçando a minha porta tentando alguma coisa. E aí, na verdade, eu uni 3 coisas para fazer isso. Coisa número 1, o meu sensor de vibração, né? Que no caso, aliás, eu estou com 3 modelos aqui na mesa, eu vou botar aí as fotos, tá? Esses dois aqui são sensores de vibração da plataforma Tuya, tá? Só que esse daqui é da ZMSmart, esse daqui é da Harman, esse mais quadradão aqui é da Harman, tá? E esse daqui é um multisensor do SmartThings, né? Produzido agora pela EOTech, que eu fiz até vídeo recente também.
e ele é um multissensor, porque ele além de sensor de vibração, ele também é sensor de abertura e fechamento, também é sensor de 3 eixos e também é sensor de temperatura. Então, quando eu digo que você tem que aliar mais de um sensor para atingir resultados, esse é um caso que de repente só com esse você vai conseguir atingir resultados, porque ele já é multifunção, né? Você não precisa mais do que um, beleza? Então vou voltar para o da porta. O que eu tenho na porta é esse daqui, tá? Que é o da Heimann, tá? E aí, uma coisa muito importante que você tem que saber sobre sensores de vibração é que normalmente eles têm uma configuração de sensibilidade, tá? Sensitivity. Então, você entra lá e aí normalmente quanto menor a sensibilidade, a pessoa tem que o balançar ali, né? Vai ser... É porque tem uns que são invertidos, tá, gente? Menor e maior. Mas você vai ter que botar para um lado e para o outro, porque se você for tudo para um lado, ele vai reconhecer como precisando balançar muito para ele reconhecer o movimento, e para o lado ao contrário, ele vai reconhecer que com um balançado ali pequenininho já vai disparar, tá? Então você tem que testar, não tem jeito, você tem que botar ali na tua porta, dar uma vibração curtinha, ver se vai registrar. Se você não quer com vibração curtinha e você vê que ele está registrando com vibração curtinha, você vai lá mexendo na sensibilidade, até na hora que só o mesmo de bater na porta é que vai acionar ele, beleza? Mas o único jeito é testando, tá? Então vamos lá, voltando para minha porta. Na minha porta eu tenho esse daqui, quadradão. Eu tenho também um sensor de movimento apontado para fora, tá? Então tá no meu portal para fora de casa. Só que ele está num ângulo, gente, onde eu pego só quem tá tentando mesmo ir ali na minha porta, tá? Então eu não boto, tipo assim, em cima do portal. Eu vou botar foto aí para vocês depois, tá? Mas o importante é que eu boto ele numa posição para eu tentar só pegar quem realmente está ali na minha porta. E a terceira condição que eu tenho é se eu não estou em casa, tá? Então eu tenho ali uma regra, no SmartThings, na Alexa você consegue fazer isso, que é de você rodar apenas se você não estiver em casa, tá? Você tem uma configuração ali de modo, ou enfim, tem várias maneiras de fazer. Lembrando que eu vou botar prints aí na tela dessas rotinas que eu vou falando como é que eu fiz, tá? No meu caso vai ser sempre no SmartThings, porque é minha ferramenta de escolha, mas isso não quer dizer que você de repente não consiga fazer isso na Tuya, na Sonoff, em vários outros, tá? O importante é você pegar a lógica do negócio e tentar reproduzir no teu ambiente, beleza? Então, de novo, no meu caso são 3 condições se eu não estiver em casa. Se ele detectar a vibração e se ele detectar que tem movimento, que tem realmente alguém do lado de fora da minha porta, aí ele vai me alertar, beleza? Então, por exemplo, se for uma rajada de vento, que eu estou em casa, não vai acionar nada. Se for uma rajada de vento, eu não estou em casa, mas ele não está detectando nenhum movimento lá de fora da porta, também não vai acionar. Então são essas 3 coisas em conjunto. De novo, se eu não estou em casa, se detectou movimento e se está fazendo vibração ali na porta, aí ele vai me avisar por SMS no meu telefone. Beleza? Bom, vem comigo. Bom, então, experts, agora vamos falar sobre o segundo uso, né? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui sobre automações no banheiro, e até nesse vídeo que eu fiz também de top automações para sensor de contato, de abertura e fechamento, né? Uma das automações que eu faço é para acionar o bom ar ali no meu banheiro, né? E eu faço baseado no sensor de abertura e fechamento. Só que aí eu recebi de algumas pessoas dizendo que, pô, Léo, aqui eu não consigo fazer desse jeito porque a minha descarga é de outra maneira, não faz. E aí eu fiquei pensando, e aí deixei um tempo testando com sensor de vibração. O que eu fiz? Eu peguei, no caso, no vaso sanitário, eu usei esse das M-Smart, né, que ele é mais fininho, né? E aí eu botei, sabe aonde esse sensor de movimento? Vocês vão ter foto aí. Eu botei ali no encanamento, tá? Onde passa a água quando a gente dá descarga. E aí funcionou. Toda vez que eu dou descarga, vem a vibração ali da água passando pelo cano e ele detecta. E aí, só que se eu botar só isso, é o que eu te falei, às vezes dá falsos positivos. Então, o que eu fiz para aliar com esse daqui? Eu tenho também um sensor de movimento para quando eu entro no meu banheiro, esse sensor de movimento acender a luz para mim também, tá? Então, eu só aciono o meu bom ar se o sensor de movimento está detectando que tem alguém no banheiro e se o sensor de vibração detectou a vibração ali do encanamento, tá? Então,
tem que ter a união dessas duas coisas para detectar que eu quero que o bom ar seja acionado, beleza? Vocês vão ver de novo aí que eu vou botar o print de como ficou a automação no meu SmartThings. Vem comigo. Bom, experts, agora vamos falar o seguinte, vamos falar de coisas que vão te ajudar você a saber se alguém mexeu naquilo, tá? Então olha só, vamos imaginar dois cenários aqui. Vamos imaginar que você comprou aí aquele chocolate ou aquele biscoito que você não quer que ninguém mexa, né? O que você pode fazer? Eu, por exemplo, aqui botei num pote de biscoito para fazer os testes, né? Ou bolacha aí, para quem não é do Rio, né? Aqui no Rio é biscoito, hein? Mas pote de biscoito ou de bolacha, eu peguei um desse, envolvi em aquele filme plástico de PVC, né? Para ele não ficar pegando gordura nem nada das comidas, e botei ali dentro do pote de biscoito que eu não queria que ninguém mexesse. Beleza. E aí, gente, de novo, aliei isso ao meu sensor de movimento da cozinha, tá? Então, se detectar que teve movimento na cozinha e se detectar vibração no pote de biscoito, pá, eu recebo um alerta SMS no meu celular, beleza? Outra coisa muito legal que dá para fazer, mas aí eu precisei fazer um outro passo para alcançar o objetivo, é o seguinte. Vamos supor que você tem que tomar um remédio todos os dias, tá? Às 7 horas da noite, por exemplo, e você vive esquecendo, tá? O que a gente pode fazer? A gente poderia, por exemplo, colocar esse sensor de vibração ali grudado na embalagem do remédio, né? Então, se você deixa ele ali numa prateleira quietinho, então ele vai passar o dia lá quietinho com esse sensor de vibração, tá? Aí, vamos supor que você, quer... Primeira coisa, só de você ter esse sensor ali, se você ficar na dúvida, será que eu tomei o meu remédio hoje? Você vai lá no histórico, né? Porque ele guarda-se normalmente o histórico de quando um movimento for acionado, e você vai poder ter uma ideia lá. Se tiver lá, por exemplo, tem lá, registrou aqui que ele movimentou às 7h03 da tarde. Então o remédio às 7, você vai falar, provavelmente eu tomei o remédio sim, porque está aqui registrado que teve movimento, beleza? Mas aí, como eu sempre falo para vocês, o legal é casar isso com outros sensores para a gente ter outros sensores ou outros dispositivos para a gente ter uma coisa mais apurada, né? O que eu fiz no caso de remédio? Aliás, no meu caso não é remédio não, tá, gente? No meu caso é porque meu filho tem um peixinho, tá? E, como sempre, sobra pro pai cuidar do peixe, né? E aí, vira e mexe, eu tava esquecendo de dar comida pro peixe de noite, né? No horário que o peixe tem que comer. Então, o que eu fiz? Bota esse sensor de vibração na comida do peixe, né? Lá na embalagem da comida do peixe, ela fica lá paradinha numa prateleira. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma rotina no SmartThings que aciona um botão virtual chamado comida do peixe, beleza? Então, como eu tenho que dar comida para o peixe às 7 horas, beleza? 7 horas da noite. Então eu vou lá e boto, olha, eu quero que esse botão comida para o peixe fique ligado a partir das 6h45, tá? Então 6h45 eu vou ter lá um botão virtual ligado, beleza? Aí tá, aí vamos supor que, sei lá, às 6h55 eu fui lá, peguei o pote de comida do peixe para dar comida pro peixe. Pronto, quando ele vibrou, na hora que ele vibrou, a minha rotina vai lá e desliga esse botão virtual comida pro peixe, beleza? Bom, vamos supor que em vez das 7 horas, eu fui lá, peguei o pote às 7h05, ou seja, já tinha passado 5 minutos, tá? Do mesmo jeito, na hora que eu pegar o pote, ele vai lá e desliga esse botão virtual de comida pro peixe, tá? Então, beleza. Então, sempre às 6h45 ele liga esse botão e quando eu balanço a embalagem ali da comida do peixe, ele desliga. Só que tem o seguinte, quando chega às 7h30, ou seja, meia hora depois do prazo ali de ter dado a comida para o peixe, se o meu botão virtual ainda estiver ligado, ou seja, se ele ainda estiver ligado, significa que eu ainda não mexi na comida do peixe. Porque se eu tivesse mexido, a automação de detectar a vibração ia desligar esse botão. Então, se der 7h30, aliás, no meu caso é 7h20, não é 7h30 não. Se der 7h20 e eu ainda não tiver mexido na comida do peixe, eu vou receber um SMS no meu telefone. Então, às 7h20 rola uma automação que vai lá. Se comida para o peixe estiver ligado, ele vai lá e me manda um alerta.
Então, gente, isso é muito legal. Nunca mais esqueci da comida do peixe, porque se eu dou a comida antes das 7h20, né, que é o horário normal, beleza, esse botãozinho vai ser desligado e eu não vou receber SMS, não vou receber nada, porque eu vou ter dado a comida na hora certa. Passou 20 minutos, eu ainda não dei a comida, vou receber um alerta, posso botar a minha assistente de voz para falar, ou no meu caso, receber um SMS no telefone para me avisar, olha, você ainda não deu a comida para o peixe, beleza? Vem comigo. Então, expert, outra coisa muito legal que a gente pode fazer é se você precisa monitorar algo que tenha que estar vibrando mesmo, tá? Então, eu vou dar um exemplo que eu não tenho aqui na minha casa atualmente, mas eu lembro da minha infância. Na minha casa sempre teve aquário. E aí eu lembrava sempre a minha mãe dizer, olha, se o motor da oxigenação ali, o motorzinho do aquário para por tanto tempo, os peixes começam a morrer, porque vai faltar oxigenação na água, né? E aí o que você pode fazer? Você de repente pode botar um sensor de vibração ali no motorzinho do aquário. E aí, se o sensor de vibração parar de detectar vibração, vamos dizer aí, por 10 minutos, por exemplo, significa que aconteceu alguma coisa porque o teu motor está parado, tá? Ou então você tem que ver qual o ciclo do teu motor, se ele fica ligado o tempo inteiro. Enfim, você tem que fazer essa conta aí para ver quanto que seria normal de tempo dele ficar sem detectar a vibração, beleza? E aí você poder disparar alguma coisa, receber o SMS, enfim, acionar algum tipo de automação, um alerta via assistente de voz, enfim. Outra coisa que essa sim eu tenho como fazer aqui em casa, eu tenho uma esteira ergométrica, né, para fazer caminhada, que aliás eu preciso subir nela, porque tá brabo, tô numa preguiça, mas então, eu tenho uma esteira ergométrica, e aí ela é uma esteira que fica fechada, né? E aí eu tenho um sensor de abertura e fechamento nela, que eu posso, quando eu abro a esteira, né? Eu vou mostrar isso para vocês depois, mas quando eu abro a esteira, ele detecta que eu abri a esteira e ele já liga, porque ela está numa tomada inteligente, ela já liga a esteira para mim quando eu abro a esteira, né? Porque eu abrir a esteira significa que eu quero fazer exercício, né? Beleza. Só que o que acontecia, gente? De vez em quando eu corri o risco de acabar de fazer o meu exercício, não fechar a esteira, preguiça, qualquer coisa, e tomar banho, fazer qualquer outra coisa, e deixar a esteira aberta, não fechar. E aí eu botei esse sensor de movimento também, ali na base da minha esteira, e é a mesma coisa, se essa base, se tá aberta, né, se ele detecta que o sensor de abertura e fechamento tá aberto, e ela não está detectando vibração aí por mais de 10 minutos, ela vai lá e desliga também a minha esteira, tá? Então acaba que funciona muito bem também, porque eu nunca fico gastando energia ali à toa, a esteira tá ligada sem eu estar ali por perto, beleza? Então aí esses são dois tipos de monitoramento que você pode fazer em coisas que você sabe que deveria estar vibrando, se não está vibrando é porque está acontecendo alguma coisa errada. No caso do aquário, é porque parou a oxigenação, né, o motorzinho. No caso da esteira, é porque não tem ninguém usando, então eu posso desligar. Beleza? Vem comigo. Bom, expert, por fim, tem um outro uso que é muito legal, que há um tempão já me perguntaram no canal, eu já dei essa dica, mas eu nunca tinha mostrado em vídeo nenhum. Eu uso aqui em casa um sensor também desse de vibração no meu interfone. O que acontece aqui no meu caso? Se eu tem algumas situações específicas aqui no meu apartamento onde eu não escutava o interfone. Então, quais são essas situações específicas? Se eu tivesse em algum dos... Eu tenho 2 quartos aqui, né? Então se eu tivesse em algum dos 2 quartos de porta fechada, normalmente essa era uma situação onde eu não escutava o interfone tocar, tá? Então o que eu fiz? Eu botei esse sensor de vibração grudado no interfone, tá? Esse fininho da ZMSmart. E na minha cozinha eu já tenho um sensor de movimento, tá? Então, como é que eu aciono a automação do interfone? Se detectar vibração, e aí quando o interfone toca é o suficiente para fazer uma vibração, e se eu não tenho movimento na cozinha, tá? Então se a cozinha está sem movimento e se ele detectou vibração, e se a porta de algum dos quartos está fechada, tá? Aí a minha assistente de voz emite um alerta na minha assistente de voz do quarto, beleza? Então, aliás, ela emite um aviso, que aí saem todas as alertas da casa, beleza? Então, olha só, de novo. Se ele detecta a vibração, se
há movimento na cozinha, se não há movimento na cozinha, né? Se a cozinha está vazia e se alguma das portas aqui de casa está fechada, tá? Então, para saber se as portas estão fechadas, eu fiz um botão virtual no SmartThings que me diz se portas dos quartos estão fechadas. Eu já mostrei esse outro vídeo, eu vou deixar aqui, mas é um único botão que ele só fica ligado se as duas portas estiverem fechadas. Se qualquer uma das portas estiver abertas, ele fica em outro status, tá? Então, se eu tiver com qualquer das portas fechadas, ele vai fazer o que eu preciso que faça, beleza? Então é isso, toda vez que ele detectou, e aí gente, funciona muito bem, nunca mais perdi interfone, porque e também tem se eu estiver em casa, né? Porque eu também não quero ficar acionando isso se eu não estiver em casa. Então se eu estiver em casa, se não tiver movimento na cozinha, se detectar a vibração e se a porta do quarto... Aliás, eu acho que essa só está com a porta do meu quarto. Então se a porta do meu quarto estiver fechada, eu vou receber um alerta na minha assistente de voz lá no meu quarto, beleza? Vem comigo. Bom, expert, só lembrando, de novo, que quando a gente está falando de sensor de vibração, essa é a última ideia que eu dei, por exemplo, para capturar o interfone tocando, também seria uma ferramenta de acessibilidade para deficiente auditivo. Então você poderia combinar aí alguns sensores para que se o interfone vibrar, o deficiente auditivo receba um SMS ou alguma luz mude de cor, enfim, para dar uma sinalização para ele de que tocou o interfone. Beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu mostrei para vocês aqui 3 tipos de sensores, eu disse que eu faço minhas automações no SmartThings, né? No caso desse daqui, que é o multisensor, ele é da SmartThings, né? Ele é produzido pela EOTech, então ele funciona perfeitamente ali e vai fazer tudo. No caso do sensor das Smart, né? Dos sensores Tuya, eu consegui parear eles não como sensor de vibração, tá? Eu consegui parear ele e ele tem funcionado como sensor de movimento, Orbital Motion Sensor, tá? Então, e aí, logicamente, se detectar movimento, se eu balançar lá, ele diz que movimento detectado, e se ele estiver parado, é movimento não detectado. Então, na verdade, é um controlador de sensor de movimento, né? Só que ele pareou e funciona com o meu sensor de vibração, com esse detalhe. Se eu estiver mexendo, ele vai dizer que tem movimento detectado, e se não estiver mexendo, que não há movimento detectado. Que até faz algum sentido em se falando de sensor de vibração, né? Porque a vibração, de certo modo, é um movimentozinho ali, tá? E aí é muito legal, porque você tem muita chance de fazer automações baseado nisso. E aí, vocês poderiam até achar estranho, por isso que eu estou explicando, que nos prints que eu vou botando aí, que eu fui botando ao longo do vídeo, vocês vão ver que tem lá Vibration Sensor e está dizendo movimento detectado ou movimento não detectado. É por isso, é porque eu pareei usando um controlador Orbital Motion Sensor, que é de um detector de movimento. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Dá para fazer muita coisa legal. Se você tem outras ideias, outros usos que você já fez ou que você pensou aí e que eu não falei, bota aí nos comentários, que o legal é isso, cara. O legal é a galera aí, a comunidade, consultar aí os comentários, ler e de repente descobrir uma coisa nova que eu não tive como incluir no vídeo, tá? Aliás, vai que tem um monte de ideia aí, de repente eu faço a parte 2 com mais ideias, só depende de você, beleza? Ficou dúvida? Quer criticar alguma coisa? Quer dar alguma sugestão? Comentário também. Não se esquece também da nossa aba comunidade aí do canal, onde de vez em quando eu tô postando enquete, foto, interação com vocês, então dá uma passada por lá, curte, comenta lá também, beleza? E não se esquece, eu sei que você gostou desse vídeo, então dedão aí, taca o dedão aí no like, depois se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações, beleza? E aqui no canal você já sabe, se tá problemático, coloca no automático. Um abraço.